Olá, tudo bem? Mais um Papo de Aliado, estamos aqui na nossa quarta temporada e hoje a gente vai pegar vocês pelo estômago. Alimentação e produtividade, como potencializar resultados investindo em saúde nutricional. Gente, a gente sempre fala que o estômago é fundamental, o nosso comer bem é muito importante. E para isso a gente trouxe um papa no assunto aqui. Mas antes eu vou lembrar vocês que o Papo de Aliado é um programa do Grupo Alliance, www.grupoalliance.com.br. Entra lá, segue a gente em nossas redes sociais e já curte aqui, já dá um like nesse vídeo, já se inscreva no canal, dá o joinha e vamos fazer esse conteúdo chegar para muita gente, porque o meu querido Marcos Oliveira da Sealing, que está aqui hoje, vai falar tudo para nós sobre isso, sobre esse assunto, né, Marcos? Tudo bem com você? Tudo bem, Paulo. Em primeiro lugar, agradeço aí o convite, a tua atenção aí nos chamar para falar sobre esse assunto tão fundamental e importante para nós. E para quem nos assiste, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite, dependendo da hora ou das altas horas que você está assistindo esse programa. Maravilha, o Marcos tem uma longa história, né, nessa área de alimentação corporativa, né? Refeição corporativa, está com mais de 30 anos nessa área, Marcos. Conta um pouco para nós da sua história. Vamos conhecer o Marcos assim, Marcos por ele mesmo. Ah, muito bom. Rapaz, quando você começa a falar um pouco de trajetória e currículo, você acaba revelando a idade, né? Então, eu comecei Nada, eu falo que cedo. todo mundo começou com 10 anos, uns 5 anos. Eu comecei com 11, acredite, numa época onde não havia essas leis impeditivas que impediam o menor adolescente de trabalhar. Comecei cedo, né? Comecei, obviamente, como um office boy e fiz a minha carreira corporativa. Sempre trabalhei em ambientes corporativos, né? E eu trabalho há exatos 47 anos, né? Na área de alimentação, estou há 32 anos cuidando só de alimentação. E como é que aconteceu esse desvio de rota? Eu, quando era muito jovem, rapaz, eu tinha muita vontade de ter duas profissões. Como eu comecei a trabalhar cedo, aos 11, aos 12 anos, eu queria ser office boy de uma grande empresa, assim, office boy de diretoria, já que eu era office boy só da tesouraria. E com o passar do tempo, como eu pegava muito táxi, ônibus, eu quis ser taxista. Nossa, isso me perseguiu durante muito tempo. Mas aí, com o passar do tempo, veio o Uber, estragou toda a profissão, né? Então, a gente foi mudando de opinião. Na verdade, a minha formação, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho formação incompleta em antropologia, eu tenho formação incompleta em teologia, eu tenho formação incompleta em sociologia, eu tenho formação incompleta em direito e penso que sou administrador. Ao longo do tempo a gente estudou muita coisa e eu sempre me interessei muito pelas humanidades. Eu sempre me interessei pelo homem, pelo complexo que ele é, todas as coisas que o cercam, as suas vicissitudes, as suas incoerências, a sua formação, a sua cultura. Eu sempre fui muito interessado no ser humano, sempre. Sempre estudei, sempre li muito a respeito do comportamento humano. E com o passar do tempo, isso foi me levando a ser um vendedor. Então, quando me perguntam qual é a minha profissão, eu sou um vendedor. Eu tenho muita honra de ser isso, porque ser vendedor é algo muito complexo. Você lida com pessoas com ansiedades, você lida com satisfação, você lida com sonhos. E por fim, você lida com um ser humano que sempre me interessou. E há mais ou menos 32 anos, eu me tornei um representante de materiais e utensílios de cozinha. Então, eu passei a vender esse produto, né, de maneira empreendedora já, né? Sempre a veia do empreendimento sempre esteve comigo. E aí, andando pela Paula Souza, vendendo nos grandes atacados distribuidores, eu comecei a ter muito contato com o universo da alimentação. E isso me encantou.
Isso me encantou demais. E aí eu passei a trabalhar em empresas que prestavam serviços de restauração coletiva, que implementavam restaurantes. Então, fui me encantando com o universo da cozinha, do restaurante, e fiz disso uma profissão. Então, há mais de 30 anos, trabalho com implementação de restaurantes, trabalho com implementação de serviço de alimentação no ambiente corporativo. Sempre vendi para empresas, mas sempre com foco no ser humano. Então, sempre me encantei com a questão da alimentação, e a alimentação é uma coisa que envolve minha vida, envolve meus valores. Só para você ter uma ideia, eu tenho viagens em alguns países, né? Todas as viagens que eu fiz para fora são roteiros gastronômicos. Eu gosto de conhecer. Mesmo, né? Porque quando você conhece a alimentação de um povo, de um lugar, você conhece esse povo. Porque alguém já disse aí, né? Você é o que você come. O que você come te define demais. E esse universo me encanta, me atrai e me faz descobrir o ser humano e me faz entender melhor a mim mesmo e ao outro. E isso é muito interessante para mim. Eu considero isso absolutamente vital. A alimentação envolve todo o teu complexo, toda a tua vida. Ela define teu comportamento, tua cabeça, ela define tua energia, ela define a tua força, ela define as tuas fraquezas, ela define o teu bem-estar e o teu mal-estar. A alimentação nos envolve em absolutamente tudo. Tudo. Dentro disso, a gente caiu um pouco no nosso tema aqui, né? Que é a relação entre alimentação e produtividade. Sim. Quer dizer, está envolto nisso, né? E como a alimentação, porque a alimentação tal saudável tem se tornado, e deveria se tornar, né? Muitas vezes não é, mas é tão importante para as empresas. Na verdade, para a gente entender um pouco isso, a gente tem que entender o mercado da alimentação, né? Alimentação, como nós vivemos num mundo de 7,5 para 8 bilhões de pessoas, né? Nos últimos 100, 200 anos, a humanidade deu um salto populacional, uma explosão populacional muito grande. E aí o que aconteceu? Os países e as instituições começaram a se preocupar em produzir alimento em alta escala. Então, houve muita industrialização. E eu vejo que esse é muito um pouco do centro do problema, né? Porque nós temos muitas pessoas para se alimentar e como fazer chegar alimento para todo esse universo de pessoas. O caminho que os países tomaram foi da industrialização e produção em larga escala. E essa prática foi onde a gente começou a comer produtos ultraprocessados, produtos nocivos à saúde, o próprio plantio de alimentos, né? O alimento, essencialmente, ele vem do campo, né? O próprio plantio de alimentos e a própria alimentação dos animais que nós comemos começou a passar por um processo de envenenamento. É até pesado falar isso, né? Nossa, como envenenamento, né? Então, você nas lavouras hoje, só para você ter ideia, há 3, 4 anos atrás, o nosso Congresso liberou cerca de mais de 200 defensivos agrícolas para ampliar a produtividade das plantações. Esses defensivos, entre aspas, são nocivos à saúde. Claro, se comidos em larga escala, claro, se não acompanhados. Então, assim, não há hoje no mundo uma preocupação muito grande com o alimento que chega na sua mesa. Essa preocupação é muito da nossa consciência do ser humano, mas, infelizmente, a indústria produziu um sem número de alimentos que as pessoas passaram a consumir e aí veio a alimentação não saudável. E é o que cerca hoje o globo terrestre. A maioria das pessoas come errado, come mal e come um produto que naturalmente não é tão saudável. E isso impacta diretamente na produtividade, né? Você até fez uma vez, a gente estava conversando, você fez uma relação muito interessante entre o intestino e o cérebro, né? Sim, isso é muito interessante, né?
hoje em dia fala-se muito na questão da saúde mental e o que é muito interessante, essa é uma consciência coletiva muito importante, porque, de fato, as pessoas e as empresas têm que se preocupar com a saúde mental num mundo tão complexo que a gente vive, né? Mas a mente ela está inserida dentro de um corpo. Nem tudo é um problema psicológico ou comportamental ou na trajetória de cada pessoa. O corpo humano é um complexo inteiro, e esse complexo inteiro ele é constituído de ossos, células, sangue, pele, músculos, uma série de organismos que se falam entre si. E, por exemplo, todo mundo conhece o seu cérebro e quer cuidar do seu cérebro e ter uma melhor relação com ele. Só que o nosso organismo tem 2 cérebros. Um é o cérebro, sistema nervoso central, e outro é o intestino. Quando a gente fala de alimentação, esses 2 centros nervosos, que estão absolutamente interligados, eles se completam e eles se transmitem. Só para você ter ideia, o intestino ele é responsável pela produção de aproximadamente 90% da serotonina, que hoje estamos na moda da neurociência, né? Descobriu-se a neurociência de 10 anos para cá, ela sempre existiu, mas se conversa muito, isso é importante, se fala muito na dopamina, na serotonina, como se elas fossem apenas produtos cerebrais. Não, os neurotransmissores estão no intestino. Essa ligação do intestino que está ligada à tua microbiota, que está ligada ao à tua produção, ao teu estômago, ela tem uma ligação com o cérebro direta, e você pensa alimento pela cabeça e pelo intestino. Então, entender essa relação de como ela funciona dentro do teu corpo vai te dar pistas, vai te dar muita orientação de por que você come demais, por que você come de menos, por que você tem ansiedade, por que você tem falta de energia, por que você tem excessos no teu corpo, na tua atividade, excesso até que leva a um distúrbio, um descontrole de atividade. Então, quando a gente pensa num trabalhador que vai 8 horas, e basicamente a tua vida a vida normal no Ocidente é dividida em 3 pedaços, né? 1/3 você passa dormindo, 1/3 você passa trabalhando, né? E o outro terço você faz o quê? Você normalmente está em casa. Exato. Você conhece alguma casa sem cozinha? Não existe, né? Não. E por que existe empresa sem cozinha? Por que toda... É impossível conceber que você vá morar numa kitnet, um palacete, que não haja uma copa, que não haja uma cozinha, que não haja um lugar onde você vai ou produzir o alimento, ou preparar alimento, ou distribuir esse alimento. Engraçado, e são 8 horas, ou seja, nesse 1/3 da vida que você passa em casa, você entende isso como fundamental. Exato. Por que naquele outro 1/3 da empresa, você entende empresários e até funcionários e colaboradores entende que isso não é fundamental? É absolutamente fundamental. Por quê? Porque todo o teu corpo, toda a tua energia, toda a tua produção, ela vem do bem alimentar, ela vem sim do bem dormir, ela vem sim de toda uma harmonia que o teu cérebro, o teu intestino compreende. Então, entender a importância do alimento na produção dessa máquina que a gente chama corpo é sim tratar da produtividade do trabalho, da empresa, ou seja, da tua atividade como empreendedor ou funcionário em qualquer ambiente. Mas né? como que impacta negativamente uma má alimentação? Quais são os reflexos em números? Porque o empresário, quando a gente pensa, ele, Sim. na regra mesmo, ele vai pensar, ó, isso dá lucro para mim, isso dá prejuízo para mim. Sim. E que é uma conta errada. O empresário, em geral, ele faz uma conta errada, porque, vejamos, a Organização Internacional do Trabalho,
e a OMS e diversos órgãos, instituições independentes, né, tem esses números. É simplesmente você dá uma googada, você olha, entra no site, olha as pesquisas e olha esses números. É consenso geral, tem medição disso, de que entre 20% e 25% da produtividade de uma empresa ela é perdida por questão de má alimentação. O que é essa má alimentação? 20 a 25% da produtividade é perdida. Isso equivale... Como assim? Paulo, isso equivale a, seja, se você tem um funcionário que trabalha 8 horas, você como empresário, você pensa que ele vai produzir 8 horas. Ok, tem uma hora de almoço, né? Onde ele vai se restaurar, daí a palavra restaurante, vem de restauração, né? Eu sabia disso. Vem de... a palavra restaurante, ela vem de restaurar. É o momento onde você restaura a tua energia, restaura o seu corpo, restaura a sua atitude para o segundo tempo do trabalho. Você trabalha 4 horas, se restaura no almoço e depois volta a trabalhar as outras 4 horas. No mundo ocidental é assim que é dividido o trabalho, inclusive as leis trabalhistas estão ligadas a isso também. Você não pode não fazer hora de almoço, né? Isso é crime dentro da nossa CLT. Então, o que acontece? É crime comercial, né? Não é um crime penal. Então, o que acontece? A produtividade, você pensa que ele está trabalhando às 8 horas, mas ele perde, segundo essas pesquisas, ele perde 20% do seu tempo, ou seja, de 1h30 a 2, ele é improdutivo. Ele levanta, vai tomar um café, fica parado, a energia é outra, não se envolve, não tem o foco, não tem a energia necessária para fazer aquela atividade, ele se dispersa, seja um trabalho físico, seja um trabalho eminentemente intelectual, ativo ou relacional. Existe muita perda. Esses números são levantados por esses órgãos com medições muito pontuais, medindo exatamente as 8 horas de trabalho, o que você faz e o que você deixa de fazer. É muito comum. É claro, falar isso parece meio incoerente, a gente vive num mundo interconectado, um mundo online, um mundo de redes sociais, um mundo onde a administração é tocada pelos ERPs empresariais, onde se comunica, onde o trabalho tem o flow e tem todo um segmento para você administrar processos, pessoas e atividades, né? Mas a pessoa que está operando ali, ela não está 8 horas intensa. É impossível. E uma das causas principais... Aliás, quando você faz pesquisa, isso é muito interessante. Quando você faz pesquisa sobre as questões de bem-estar, sobre as questões de depressão, quando você faz burnout, quando você faz pesquisa sobre em geral, a saúde, a boa saúde mental, e aí vem as recomendações, normalmente vem lá 5, 6, 7 recomendações. A primeira é a alimentação. A primeira é a alimentação. Você em casa pode dar a sua pesquisa, você vai ver que distúrbios disso, distúrbio daquilo, como melhorar isso, como melhorar aquilo. Todos os cientistas, todos os profissionais, sejam médicos, paramédicos, não médicos, eles já dizem, olha, alimentação equilibrada, alimentação com grãos, alimentação integral, alimentação dessa forma e exercícios farão você. Então, esses números são muito fortes e eles chocam. E por que o empresário não gosta de pensar isso? Porque isso incomoda, né? Isso incomoda. Normalmente, quem pensa isso são as equipes de recursos humanos, equipes de empresas que estão num estágio mais avançado de produtividade. Em geral, você vai encontrar isso em grandes empresas nacionais, grandes empresas multinacionais e boas e crescentes empresas médias que têm preocupação com o ser humano e a sua produtividade. Ela se atém a esses números, ela se atém a isso, porque, vejamos, se todo funcionário que eu contrato para trabalhar 8 horas, efetivamente ele produz 6 horas, concorda que numa empresa de 1.000 funcionários eu poderia dispensar 200? Isso é custo. Isso é custo.
Isso é custo. Eu não estou aqui promovendo a demissão em massa e o corte. Aumenta a produtividade também, Aumenta a produtividade. Eles poderiam, esses 20% de tempo perdido, ou de inatividade, ou de problemas, poderiam estar sendo utilizados para a empresa vender mais, controlar mais, ampliar o seu ganho, ampliar a sua participação no mercado, porque você já tem essa gente lá dentro. Você já tem esse funcionário contratado. Então, não dá mais para pensar em produtividade e ganho sem pensar no fator humano. Não tem como. Não tem como. Porque é dele que vem as conexões, é dele que vem a performance, é dele que vem a atividade, é dele que vem a inovação, é dele que vem o lucro. Então, se os empresários passarem a pensar, né, se os nossos diretores, nossos gestores de pessoas passarem a pensar no ser humano na sua forma integral de ser e não só na sua forma objetiva laboral, isso traz ganho, isso traz lucro, isso traz dinheiro. Mas como o empresário pode fazer isso? Qual é a forma prática de estabelecer esse... Como eu estava te dizendo ainda há pouco, né? A nossa vida é dividida em 3 horas, em 3 estágios: dormir, ir para casa e trabalhar. E se na sua casa, que é o lugar mais sagrado e importante, você tem uma cozinha, você tem que ter uma cozinha na sua empresa. Você tem que ter uma cozinha. Mas eu vou cozinhar lá, daí eu vou parar para cozinhar, é meio complexo, né? Não, lógico que não. Mas existe uma série de empresas. A Sealing Alimentação é uma das centenas de empresas que administram restaurantes dentro do ambiente empresarial e quando você administra, implanta uma cozinha para fornecer uma alimentação equilibrada, para você fornecer uma alimentação saudável, do ponto de vista nutricional, que vai trazer mais produtividade, isso é ganho direto. E digo mais, implementar uma cozinha numa empresa, além de você aumentar a produtividade, você reduz um custo. Como assim? Você reduz o custo diretamente. Para você ter ideia, hoje, para você fornecer uma refeição básica, nutricional, e o que a gente chama isso, uma refeição básica? Vamos lá, no Plano de Alimentação do Trabalhador, que inclusive é lei do Ministério do Trabalho, o PAT. O Plano de Alimentação do Trabalhador, o PAT, que é uma lei do Ministério do Trabalho que toda empresa deve fornecer um percentual de calorias diretamente para o funcionário. Inclusive, essa lei, se você praticá-la, ela tem incentivo fiscal. Vou traduzir a palavra incentivo fiscal para quem não entende. Redução de imposto. Redução de imposto. Então, ou seja, se você fornecer a alimentação para o trabalhador com X, é o que diz a lei, com X gramas e com X calorias e proteínas, você reduz imposto a pagar. Isso já é o primeiro ganho. Segundo ganho. Se você hoje sair aqui, nós estamos aqui em São Paulo. Se você sair aqui em qualquer bairro, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, e você for almoçar, um trabalhador saiu do escritório e foi almoçar, você não vai gastar menos que R$30, R$40 no PF mais popular que tenha na sua região. E olha, eu estou aqui colocando números modestos. A alimentação hoje fora do lar, se você olhar os índices, ela está oscilando entre R$50 e R$60 uma refeição básica num restaurante comercial. Mas é claro, existe aí os quilos da vida, existem os restaurantes populares, então você encontra a refeição entre R$35 e R$40. O que eu chamo de refeição? Uma salada, arroz, feijão, uma proteína, uma carne do dia, né? Uma guarnição que eu acompanho, uma sobremesa e uma bebida. Você vai pagar minimamente R$35, R$40. Se você montar isso na sua empresa, você paga entre 20 e 25. Olha, façam contas, meus amigos, façam contas. Você reduz, em geral hoje, né, o pessoal o voucher, o ticket, nada contra, é um sistema, né? Embora... para mim isso não é sistema de alimentação, é um sistema bancário. Eu te dou um cheque, aquele voucher é um cheque, né? Que você recebe no dia 1, eles recebem no dia 1, ganham esse recebimento, aplicam esse dinheiro, você vai gastando há 30 dias e o estabelecimento
que o recebe tem um desconto aí que vai de 1 a 8, 9, 10%. Ou seja, o que torna caro a alimentação fora do lar e que, por conseguinte, aumenta o custo e um segmento que não gera emprego, um sistema absolutamente financeiro e de juros e que não tem um acompanhamento de alimentação. O funcionário sai na rua, come qualquer coisa, ele vai comer uma coxinha, um pastel. Tem uma questão do self-service, do risco que existe lá, né? Que você comentou comigo. Até que é interessante falar isso. Porque, na verdade, qualquer um abre um restaurante aí na esquina, ele em tese teria que ter cardápios feitos por profissionais de nutrição. Em tese, ele tem que ser fiscalizado pela Anvisa ou Covisa, ou o que seja, e que vários desses lugares de rua, eles produzem a refeição e a refeição que sobra se aproveita no dia seguinte. Isso é um risco tremendo. Um restaurante dentro de uma empresa que tem compromisso com o PAT, que tem compromisso com a saúde, toda refeição que não é consumida ela é descartada, não existe reaproveitamento, não existe o risco de contaminação alimentar, de segurança alimentar, eles são chegam a níveis quase que do zero. Então, eu vejo que montar uma cozinha numa empresa, além de você reduzir, uma empresa, vamos lá, vou te dar um número grosso, uma empresa de 150 funcionários, que ao invés de dar um vale alimentação de 40, compra uma refeição por R$22, ela está economizando R$500 mil por ano. Oxi. Esse R$500 mil, mas montar uma cozinha custa com 1/5 disso, ou menos, você monta uma cozinha. Então, é um investimento, eu não chamo de despesa. Montar uma cozinha na empresa é um investimento que se autopaga e gera um lucro absolutamente tremendo, grande. Aí eu sei que alguns vão dizer, mas na minha empresa não tem espaço. Não tem um espaço para montar uma cozinha. Hoje as cozinhas são bastante minimalistas, os equipamentos são cada vez mais menores, são cada vez mais pequenos e com alta produtividade. E o lugar onde tiver a cozinha, você pode ter um sistema de cozinha. Não precisa ser necessariamente cozinha. Mas calma aí, o que é um sistema de cozinha? É você ter à disposição estação de alimento saudável. Então, por exemplo, estamos aqui vamos imaginar que a gente está num escritório de 20 metros. Poxa, no escritório de 20 metros realmente não dá para montar uma cozinha, né? Temos ali 4 funcionários. Você pode montar uma estação onde tenha alimento à disposição, porque não existe nutricionista, não existe nenhuma pessoa profissional em alimentação que não te diga isso. O importante, quem é que nunca ouviu isso? O importante é comer a cada 2 horas, 3 horas. Porque existe evidência científica que isso melhora a digestão, melhora a absorção de alimentos, melhora o teu intestino, melhora o teu bem-estar, mesmo que seja pequenas doses de alimento, uma barrinha, grãos, pequenas coisas. Então, quando eu digo montar uma cozinha, não é só montar uma cozinha enorme. Você pode montar sistemas de alimentação que o funcionário ele é hidratado, toma água, toma um suco, come alguma coisa. Aliás, eu tenho alguns exemplos, alguns clientes que a gente atende. Vamos pegar hoje a gente não atende o Google, mas, por exemplo, pegando o Google como exemplo, e ter o Google, a Bloomberg, várias empresas têm esse sistema, onde eles montaram ambientes nutricionais, misturado com o ambiente de trabalho. Então, é bastante popular, né, que o Google tem lá a bicicleta, a pessoa tem onde dormir, ou seja, o Google, que não é bobo nem nada, pensa em produtividade, inovação e quer extrair do ser humano o melhor, ele oferece para o cara o sono na empresa, ele oferece o descanso, ele oferece a restauração e ele oferece o alimento no ambiente de trabalho. Ele copia o que o cara tem, o que o colaborador tem na casa dele. Mas para a cabeça do empresário isso não bate muitas vezes, né? Eu fico pensando, poxa, o cara vai parar para comer. E daí ele não repara que muitas vezes o cara para muito mais tempo para papear do que para comer, né? Não, para papear e para inatividade. Aliás, entre os jovens hoje não tem essa expressão. Como é que está o ciclone? Ele está brisando. O que é brisar? Brisar é isso,
está brisando, ele está improdutivo, ele não está pensando em nada, ele está pensando em outra coisa, não está pensando em trabalho, não está tendo atividade, coisa nenhuma. É essa improdutividade que a gente quer combater, aquela que vai na alma, que vai no corpo, que vai na motivação. As pessoas precisam estar bem alimentadas, as pessoas precisam ter alimentos à disposição, então não é desculpa, eu não tenho ambiente aqui para oferecer uma refeição saudável. Refeição saudável é mais barato. Comer bem é barato. O melhor de todos os remédios é a boa alimentação. Evita uma série... aliás, o intestino bem regulado, ele produz 90% dos nossos anticorpos. Por isso que eu falo muito dessa relação cérebro-intestino. Se eu tenho um órgão que produz 90% dos anticorpos que evitam doenças... outra improdutividade, a má alimentação faz com que o turnover das empresas aumentem. Quer ver? Eu vou dar um exemplo, uma empresa em Jundiaí. Obviamente não vou citar o nome da empresa. Essa empresa está ensaiando montar um restaurante lá há mais ou menos um ano e meio. Todas as empresas à volta dela possuem uma cozinha. E eu conversando com o RH, aliás, o terceiro RH em um ano, o que mostra uma certa instabilidade com relação a pensar o ser humano como ele é, né? E as suas necessidades. Turnover na faixa de 20%, 30%, ou seja, ele perde e troca funcionários, porque o funcionário sai para um lugar onde o trata melhor, onde ele tem mais integralidade de benefícios, a alimentação é um deles, né? 10%, 15% por doença. Doenças, de onde vieram essas doenças? A doença, em primeiro lugar, antes dela ser virótica, ela é um desequilíbrio no seu corpo. Se ele está bem alimentado e bem defendido, você não teria aquele tipo de doença. Então, veja só, a empresa pensa em redução de custo e, ao não investir na boa alimentação, ela aumenta o seu custo com alto turnover e com afastamento de profissionais. Só que daí a gente tá bom, a empresa investe tudo na questão da alimentação, mas o funcionário por si só, ele tem, igual você falou, ele tem 8 horas na empresa e tem 8 horas fora. Sim. E como limitar isso também? Porque daí não adianta nada eu me preocupar com uma super alimentação legal para o colaborador, depois ele sair lá e, desculpa, pôr o pé na jaca, como a gente diz. Paulo, você tocou num ponto que esse ponto é fundamental, né? O que falta para a gente? Todos nós sabemos que a gente tem que se alimentar bem. Todo mundo sabe que um prato equilibrado deve conter folhas, legumes, uma proteína, um carboidrato. Todo mundo sabe que a gente não deve comer em quantidades acima que o corpo pode. Todo mundo sabe que tem que evitar açúcares, gorduras. E por que isso não acontece? Primeiro, aquele ponto que a gente estava comentando, a relação intestino-cérebro. Tem gente que é comandada pelo intestino, tem gente que é comandada pelo cérebro. E tem gente que é comandado pelo desequilíbrio entre as partes. Então, o mais importante que você saber o que deve fazer é você poder fazer. Então, como é que a gente pode fazer uma coisa? Como é que eu tenho consciência do que deve ser feito e eu não faço? Como é que eu tenho consciência daquilo que é correto, que eu tenho que tomar de 1 a 2 litros de água e eu não me hidrato? Como é que eu sei que eu tenho que tomar ou evitar ou tomar menos álcool e eu chafurdo na cachaça? Então, o que acontece? Querer e poder não andam juntos. Não andam juntos. Então, tem que começar em nós isso? Tem que começar em nós. E como é que isso começa? Como é que isso começa? Primeiro começa na consciência. Você tem que saber. Aí o papel da sociedade, dos empresários em educar. Então você tem que ter educação, você tem que ter informação, como esse programa está fazendo aqui agora, é mais uma pílula nesse universo todo. Segundo, você tem que dar possibilidade de geração de hábito. O empresário não vai resolver que você coma errado, mas ele pode, no ambiente dele, criar oportunidades de repetição. A repetição gera o hábito gera a virtude. Então, como é que eu mudo a cabeça? Me condicionando. Então, se no ambiente que eu tenho lá,
ao invés de ter chocolate, ao invés de ter açúcares e biscoitos ultraprocessados, tiver produtos mais naturais, tiver grãos, tiver sementes, tiver barras, cereais à disposição, eu passo a sorver, eu passo a morder, eu passo a digerir e a repetição disso cria o hábito. Como é que você chegou nestes 150 quilos? Foi um hábito praticado todo dia. Todo dia você pôs uma moedinha nesse cofre. Todo dia você pôs uma moeda nesse cofre. Não foi da noite para o dia. Então, mudar o hábito requer uma atitude pequena. Como atitude pequena? Porque normalmente, você já percebeu que as pessoas que quando querem emagrecer, eu vou na nutricionista, eu vou no endocrinologista, eu vou no médico, eu vou no nutrólogo, e eu agora vou entrar num regime, eu vou fazer o regime, eu vou perder 15 quilos e tudo. Tudo isso acontece, tudo isso é possível e tem ciência para isso. Mas o que vai fazer isso permanecer? É o hábito. É o hábito. E esse hábito, ele só surge da constante e da pequena atitude. Não é esse rompante. Em janeiro eu faço, em março eu já estou com 10 quilos menos, em abril eu estou assim. Não adianta. Então é preferível você, hoje, nesses 5 minutos que eu estou aqui, eu não comi errado. Só hoje. Mais ou menos como os alcoólicos anônimos, hoje eu não bebi. Só mais um dia, hoje eu não bebi. Então é o seguinte, o poder que o pequeno hábito e a constância do pequeno hábito tem, ele detona todos os rompantes e ele vai gerando em você uma atitude, ele vai gerando em você a incorporação de uma nova pessoa. Então, para nós que somos colaboradores, funcionários, pessoas comuns, o que a gente tem que fazer? Não ter rompante. A gente tem que fazer pequenas coisas. Pequenas coisas. Se no ambiente de trabalho que eu tenho, essas pequenas coisas são praticadas, grandes mudanças acontecem. No médio e longo prazo. É engraçado quando você fala essas coisas, que geralmente a pessoa fala, para engordar é rápido. E para emagrecer, não é, mentira. Né? Isso, tem que até para engordar é demorado. Exato. Não. Como eu cheguei aqui. Tira uma dúvida minha. Nessa questão de nutrição, eu vejo que cada dia surge um vilão, surge um grande salvador da pátria. Não existe isso também, né? Eu acho que o grande segredo quando você tem um restaurante igual você lida, Sim. é saber ter tudo equilibrado, não é? Sim. É porque as pessoas estão em busca de soluções imediatas e mágicas. Então, toda vez que a ciência descobre alguma coisa, essa coisa passa a ser praticada em larguíssima escala. Então, por exemplo, eu sou de uma época que eu ouvia que comer muitos ovos não fazia bem para a saúde. Não fazia bem para a saúde. Então, em casa, não se podia comer muitos ovos. Quem está assistindo agora o Big Brother Brasil na Rede Globo, tá lá a ex-esposa do Belo recomendando que se coma 25 ao dia. Pô, quem é que está certo, quem é que está errado nessa relação? Na verdade, toda vez que a ciência avança no conhecimento de um produto, o ovo é uma proteína que faz bem demais. Se você todo dia comer 2 ovos de manhã, você já tem uma base nutricional para começar o início das suas atividades. Então, o que acontece? Na verdade, infelizmente, a mídia pega um novo conhecimento, um novo avanço e torna aquilo popular, torna aquilo estereotipado, torna aquilo exagerado e as pessoas passam a seguir aquilo como se fosse uma religião, um novo Deus, uma nova descoberta. Então, isso aí a mídia tem um papel fundamental em difundir equilíbrio. Então, essas coisas assim, descobri... quer ver? Hoje em dia fala muito do ora pro nobis. Nossa, ora pro nobis, ele cura de câncer a problema na unha e passa por distúrbios e tudo. Tomou ora pro nobis, o super-homem se instala dentro de você. Anos atrás, toda hora eu fico revelando a idade, isso é muito ruim, né? Quando eu tinha 20 anos, onde eu morava, falava-se muito no Confrei.
Olha o chá de confrei, se você comeu confrei, o confrei... Nossa, esse confrei curava tudo. É mais ou menos aquele cara que tinha na Praça da Sé vendendo ervas, né? O cara vendia 20, 30 ervas que fazia o cara ter uma melhor libido, um melhor desempenho sexual, o cara se tornava corredor, o cara se tornava o Mike Tyson, um grande boxeador. Todas as coisas cooperam bem se administradas da forma e da condição ideal. E os modismos, do jeito que vem, eles passam. Não estou aqui falando contra o Ora Pronobis, não estou aqui falando com Frei. Eu acho que todas as coisas utilizadas e quando a gente tem uma relação de sanidade com o uso daquilo, vão te fazer bem, vão ter algum tipo de ganho para você. Mas eu acho que, de novo, evitar modismos, evitar as super novidades. É a busca da Red Pill, né? Uhum. Todo mundo quer uma pílula. Aliás, na alimentação, eu gostaria até de frisar isso é muito importante. Um problemão que está acontecendo, né? Bem recente, há 4, 5 anos, surgiu o Ozempic, e o Ozempic tornou a sua produtora a maior empresa da Dinamarca. Exato. E hoje já tem vários laboratórios da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, já produzindo similares ao Ozempic, até laboratório brasileiro produzindo similar ao Ozempic. E o Ozempic, que foi uma pesquisa feita para trabalhar a diabetes, descobriu-se que emagrece devido à sua ação terapêutica, né? E muita gente hoje está desistindo de se alimentar bem, de ter uma vida saudável. Tome Ozempic na veia. Eu conheço pessoas com Ozempic que já perderam 10 quilos, 15 quilos. Mas não está percebendo que está fazendo mal no fundo. Sim, é uma descoberta que a gente vai ver um aprofundamento desse conhecimento científico daqui mais 10, 20, 30 anos, mas a gente já vê no imediato, isto não muda hábito, né? Você emagrece. Inclusive, eu até comentei outro dia com amigos, né? O prefeito do Rio de Janeiro está prometendo, né, via seu secretário de saúde, distribuir Ozempic para a população. Ou seja, eu desisti. A bariátrica, eu não sou contra a bariátrica, não. A bariátrica é uma intervenção para alguém que já não tem mais as condições psíquicas, biológicas de reduzir aquele peso, né? Então, toma-se uma intervenção como a bariátrica, que tem lá as suas controvérsias de bom uso, mau uso, né? Não quero entrar nessa discussão científica que não é a minha área, mas o Ozempic é absoluta desistência de se criar um novo hábito alimentar, de procurar uma alimentação mais saudável, uma alimentação equilibrada e um controle de peso e de produtividade e de energia que viriam naturalmente você sorvendo, comendo, ingerindo alimentos melhores nas quantidades adequadas, né? Esse é um grave problema que a gente tem e isso está virando moda, infelizmente. Esses modismos são terríveis, são prejudiciais, né? Porque eles criam culturas, né, de consumo. E a indústria do marketing, a indústria da propaganda quer adotar o consumo, né? Isso dá dinheiro. Sabe a coisa que eu fico mais triste? Porque a coisa que a gente pode mais consumir não faz mal é conhecimento, né, cara? Com certeza. E aí eu tenho um problema com o conhecimento, que é o tempo. Infelizmente, cara... Nosso tempo está acabando. Acabou o nosso tempo, na verdade. Mas eu queria que você mandasse uma mensagem final, olhando lá para o nosso público, sobre a importância dessa questão nutricional. Eu gostaria de me dirigir principalmente ao empresário, às pessoas que dirigem grandes comunidades de pessoas, né? Que são formadores de opinião, né? São formadores de opinião. Eu acho que os empreendedores, os diretores, os gestores, eles são uma porta de entrada imediata para a solução de problema na questão alimentar. Montem cozinhas nas suas empresas. Se não cozinhas grandes, cozinhas pequenas ou estações disso. Eduque o seu funcionário a comer melhor. Eduque as pessoas a terem uma saúde melhor. Você vai reduzir custo na assistência médica. Você vai reduzir custo da própria alimentação que você gasta e paga.
Você vai reduzir o pagamento de impostos. Você vai ter funcionário por muito mais tempo trabalhando, produzindo e sendo criativo no seu negócio. O recado que eu deixo é alimentar-se bem e investir em sistemas de alimentação saudáveis só dá lucro, só dá produtividade, só dá dinheiro. Por que a gente não pratica? Por quê? Não tem porquê. Então, o meu recado é, pensa nisso, age assim, valorize o seu funcionário, valorize a sua mão de obra e vamos falar mais de saúde e vamos falar mais de produtividade e vamos ter mais lucro. É isso. Quem quiser encontrar você, como que faz então? Quem quiser encontrar a nossa empresa, os serviços, as soluções que a gente tem, pode entrar aí no www.alimentaçãocorporativa.com.br ou nas redes sociais Sealing Alimentação, Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Estamos à disposição. Se quiser enviar perguntas, pode enviar perguntas para nós no nosso e-mail, nas nossas redes, nosso WhatsApp, que estão demarcados em todas as redes, alimentaçãocorporativa.com.br. Se alimente bem, isso gera muito lucro. Marcos, muito obrigado, cara. Conhecimento seu. E já tô fazendo um convite aqui de antemão que você vai voltar aqui, porque seu tema é muito importante e todo mundo precisa aprender mais. Você é sensacional, cara. Seu conteúdo, você tem um conhecimento que impressiona. Legal. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Pessoal, acesse o nosso site, conheça os produtos, conheça a Sealing e mais produtos que a gente tem lá no Grupo Alliance, www.grupalliance.com.br. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado.